Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, continuando com o assunto de segurança pública, mas desta vez vamos conversar com, quando eu vi na ficha quem era o entrevistado, né? O pessoal ligou, pediu espaço, a gente abriu, Major Correia Lima, do 5º Batalhão. Quando eu chego, quando eu olho aqui, quem é? China, conhecido como nosso amigo China, que é aqui do bairro da Candelária, que frequentou a igreja durante muito tempo com a gente. Bem-vindo, pode chamar de Major China? Sem problema, sem problema. Seja bem-vindo, boa tarde, cidadão, Major. Boa tarde, Robson, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento no tocante ao tema específico da segurança pública. Muito bem, qual é a missão do Batalhão Participativo? Olha, primeiramente é que a gente tem uma ideia, o 5º Batalhão é responsável pelo policiamento de toda a zona sul de Natal. Essa ideia de batalhão participativo e vizinhança solidária, ela ocorreu assim que a gente assumiu o comando e decidimos pesquisar novas estratégias e perspectivas de policiamento ostensivo com o caráter de proximidade, proteção e cuidado com os cidadãos. Eu mesmo me desloquei às comunidades, fiz questão de apresentar o escopo do projeto, como ele se desenvolve, como ele nasceu, fiz todas as explicações plausíveis para que a população entendesse o que era o projeto. De pronto, a maioria dos bairros da Zona Sul abraçaram o projeto e os resultados estão sendo colhidos. Inclusive, numa reunião ontem com o excelentíssimo senhor general, secretário de Defesa Social, o general ouviu os relatos da sociedade, inclusive do resgate da sensação de segurança, que para mim foi um ponto de maior importância da reunião. Uma coisa é fato, realmente se observa a presença de mais polícias, de mais policiais nas ruas, de mais viaturas nas ruas, isso é presente, apesar dos crimes que ainda continuam acontecendo, mas muita coisa tem sido combatida e muito tem se evitado, como não acontecia antes. Mas infelizmente a gente sabe que no noticiário da área só sai aquele crime depois que aconteceu, o que foi evitado não aparece. Olha, exatamente é um ponto que a gente tenta ter essa proximidade com os setores de imprensa, os setores principalmente investigativos, para que participem também das nossas ações preventivas e colham os dados e subsídios dessas ações, para que mostre à sociedade que as duas versões, realmente, se a gente não vai ser leviano, para dizer que a segurança pública hoje está num patamar de níveis aceitáveis, porque não está. Mas a polícia, ela lida com as consequências e não as causas. E a visão de segurança pública, ela tem que ser sistêmica. O mais difícil as polícias fazem, que é prender em flagrante. Daí para frente tudo emperra. E é muito comum o policial prende, daqui a pouco vem de menor, de menor idade, ou pessoas que cometem crime porque não foi flagrante, ou por isso ou por aquilo, de alguma maneira ele acaba solto e passa rindo da cara do policial. Isso é terrível. Mas eu gostaria de saber o seguinte, como é que funciona na prática o trabalho dos policiais ligados ao batalhão participativo? Como é que se dá essa aproximação, essa conexão com a população? Olha, essa conexão se dá primeiro por uma avaliação interna, depois externa. A gente procura as comunidades, explica o projeto, a comunidade é inserida no Vizinhança Solidária, onde ela passa a ser os olhos da polícia, os olhos e os ouvidos da polícia. Elas fazem um acionamento direto ao batalhão, não obstante, depois da configuração, da confirmação de um delito, ela tem que ligar para o 190 para fim de estatístico e registrar o boletim. E após esse protocolo, o tempo de resposta de um atendimento da população, para você ter ideia, em Capim Macio passou a ser 5 minutos, nos conjuntos dos professores 3 minutos, em Mirassol 7 minutos, em Candelária 5 minutos, exatamente graças a esse processo de interação. Em relação ao batalhão participativo, nós nos reunimos com as lideranças comunitárias de mês em mês, mensalmente, onde é discutido pela população estratégias de policiamento junto com o comandante do batalhão, no caso,
a minha pessoa específica. Isso só com os conselhos comunitários, associações de bairro, por exemplo, ou com a comunidade em geral que tem interesse em participar, está aberto? Olha, está aberto. Geralmente... E como é que a população toma conhecimento de que, por exemplo, em tal dia, tal hora e tal lugar, o Major Correia Lima vai estar presente a uma reunião para ouvir a comunidade sobre queixas, para tentar identificar onde é que está havendo mais problema? Geralmente se dá graças ao poder de mobilização dos conselhos comunitários, porque eles são os representantes dos bairros. Então, primeiramente, a gente lida com os síndicos também, é importante, podem participar, desde que através dos seus conselhos de defesa social dos bairros. Há uma difusão muito forte, principalmente nesses bairros, em relação a esses conselhos. Então, a população pode participar ativamente. Muito bem. E aí, na prática, por exemplo, teve a reunião e como é que funciona no dia a dia esse contato do policial com a população para que um possa ajudar ao outro? Exatamente. O policial, ele passa no bairro, geralmente é recebido pelo membro do conselho ou de um popular, ele participa da configuração do policiamento propriamente dito, depois ele sai por causa da segurança, inclusive dele, ele faz parte da configuração, sai do local e deixa a polícia agir naturalmente. Muito bacana. E com relação, por exemplo, como é que se dá, depois dessas reuniões, o contato do policial com o cidadão, ou do cidadão com o policial? Vamos dizer que em determinado lugar no bairro de Candelária, ou de Mirassol, ou de Ponta Negra, ou Cidade Jardim, por exemplo, já que o seu batalhão é aqui, Zona Sul, vamos dizer que você identificou que tem um suspeito, um exemplo, em determinada área, ou foi caracterizado que a pessoa pulou o muro, vai fazer um assalto. Como é que se entra em contato a população com a polícia? Pronto. E nesse exato momento, o cidadão que identificou aquela atitude delituosa liga para o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança emite e faz e obedece o protocolo. E qual o telefone do Conselho de Segurança? Não. Cada bairro tem um ou existe um para todos da Zona Sul? É exatamente pelo contato do WhatsApp. É o Vizinhança Solidária, é os olhos e os ouvidos. Eles emitem o alerta para o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança aciona direto o oficial do batalhão, que vai até o local com as viaturas, constatando o delito. Nós pedimos para o cidadão que nos acionou, acione o 190 para registro de ocorrência para efeito de estatística. Aí qual é o telefone, qual é o número do WhatsApp que a gente pode divulgar? Olha, não existe um número do WhatsApp específico das comunidades, porque eles se reúnem aleatoriamente. Cada comunidade tem um WhatsApp? Cada comunidade tem o seu grupo de alerta. Eles têm o telefone do nosso oficial de serviço, né, que obedece um protocolo de ligação. Porque se eu, digamos assim, difundir esse número do oficial de serviço para todos, ele passa a ser um mero despachante e vai assumir o lugar do 190. Aí acontece um erro. Muito bem. Então, assim, que orientação você compartilha com o nosso telespectador para que ele descubra, dependendo do bairro que ele mora, Zona Sul de Natal, por exemplo, o telefone o número desse WhatsApp para ele entrar em contato? Olha, vamos supor que o cidadão ele mora em Mirassol e ele não tenha conhecimento disso. Ele procure o conselho comunitário do bairro e procure se inserir no contexto, no programa. Mirassol, ele está fazendo um cadastramento, o conselho lá, de todos os moradores. E eles emitem, inclusive, para mim, mensalmente, nas reuniões, relatórios específicos de estatística e de incidência criminal no bairro. Então eu sei que horas e quais os locais eu tenho que patrulhar em Mirassol. Muito bem. Bom, e é interessante até, de repente, algum tipo de acompanhamento, de parceria com o que nós vimos na entrevista anterior, aquele aplicativo que ajuda no registro de ocorrências, exatamente com detalhe de localidade e hora dos delitos, dos roubos que aconteceram. Excelente o aplicativo. Agora a gente sempre pede, desde que seja ligada com a nossa central de informação,
ou de inteligência, ou da própria despacho, que é o CIOSP, para que a gente possa agir em conjunto. Muito bem. Para finalizar, é possível que o trabalho desse batalhão possa se expandir para outras regiões além da Zona Sul de Natal? Olha, isso é uma política de segurança que não só depende de mim. O secretário, ele ouviu da comunidade o resgate da sensação de segurança. E nós estamos dispostos a demonstrar aos outros colegas que comandam o batalhão como funciona o programa. Muito bem. Agradeço a participação aqui do Major Correia Lima, Major China aqui. Obrigado pela sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E, Robson, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Eu atendo no Twitter também. Quem quiser nos seguir no Twitter é o Correia Lima 43. Eu estou à disposição. Muito obrigado pela sua presença. Continue ligado na Band em Natal, né? E ligado também com a programação da Rede Bandeirantes Nacional. Você deve estar estranhando, né? A cada semana, a cada dia, durante o mês de junho, nosso programa está entrando no horário diferenciado, às vezes ao vivo, às vezes gravado, fugindo do normal, que é sempre ao vivo, devido à transmissão dos jogos da Eurocopa pela Rede Bandeirantes Nacional. Mas em breve a gente vai estar voltando aqui em horário normal e sempre ao vivo, contando com a sua participação. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.